A meditação é um empoderamento fenomenal para que você possa fazer tudo o que for necessário no mundo, seja o que for, é isso mesmo, e ainda permanecer intocado pelo processo das atividades que precisamos conduzir no mundo. Se você se sentar aqui, seu corpo está aqui, sua mente está lá, quem você é está um pouco distante. Isso é o fim do sofrimento? E isso é o estado meditativo? Namaskaram. Provavelmente, a segunda palavra mais repetida, com mais frequência, nestas últimas semanas, além de coronavírus, é meditação. Todos estão, de repente, pessoas que nunca tinham meditado em suas vidas, nem mesmo tinham considerado essa possibilidade, estão agora, de repente, falando sobre meditação, da necessidade de meditar, querendo meditar. Vamos examinar esta meditação, o que ela é. Em primeiro lugar, o que significa a palavra meditação. A palavra meditação, na língua inglesa, na verdade não significa nada, no sentido de não dizer nada em específico. Quando alguém se senta, normalmente, com os olhos fechados, pressupõe-se que deve estar meditando. Uma pessoa pode se sentar com os olhos fechados e fazer muitas coisas. Você pode fazer japa, tapa, dharana, dhyana, samadhi, shunya, samyama. Ou você pode ter apenas dominado a arte de dormir em posturas verticais. Portanto, a palavra meditação na língua inglesa não especifica nada. Geralmente nós pressupomos, ou geralmente as pessoas pressupõem, que meditação significa dhyana. Em Tamil Nadu é dhyanam, se você for mais ao norte é dhyana, se você for bem para o norte é dhyan. Se você for ainda mais para cima, se torna chan. Se você for um pouco para o leste, ela se torna zen. A mesma coisa. Então, o que é essa dimensão que estamos tentando descrever com esta palavra, meditação? Uma coisa fundamental que precisamos entender é que você não pode fazer meditação, porque meditação é uma qualidade. Uma qualidade é a consequência de um determinado processo. Você pode iniciar um processo, você pode conduzir um processo. Você não pode conduzir uma qualidade. A qualidade é apenas uma consequência. É como se você quisesse flores no seu jardim. Você não se senta lá e faz meditação das flores. Você sabe o que aconteceu com o povo das flores? Se você quer flores no seu jardim, você não tem que pensar em flores. Você tem que pensar em solo, esterco, água, luz solar. Se você conduzir o processo desses ingredientes adequadamente, flor e fruto serão uma consequência. Mas hoje em dia, o mundo se tornou tão orientado a só alcançar os objetivos. Por serem tão orientados a só alcançar os objetivos, não se interessam pelo solo, definitivamente não se interessam pelo esterco e todas as outras coisas, mas eles querem flores e frutos. Se você quer flores sem solo, esterco, água e luz solar, bem, você terá que se contentar com flores de plástico.
As flores de plástico são muito maravilhosas para aqueles que pensam em utilidade. Elas te servem de muitas maneiras diferentes, elas vêm com garantia de 5 anos. As flores são um incômodo. Se você mantém flores em casa, você tem que olhar para elas pelo menos 5 vezes ao dia o que está acontecendo. Elas estão florescendo ou não. Mas se você mantém flores de plástico na sua casa, 5 anos de garantia. Ao contrário da sua vida, se você está vivo, há tanto o que fazer, você até precisa se esquivar do vírus invisível. Mas os mortos só precisam ser preservados. Então, essencialmente, a dimensão e o processo que você se refere como meditação são bastante orientados para a vida. Quando eu digo orientado para a vida, hoje em dia, basicamente, você é orientado para o material, ou, no máximo, orientado para a mente, talvez orientado para a emoção, ou para o corpo físico, que é material, novamente. Em grande parte, a vida se tornou assim. A ideia das pessoas sobre a vida é, se alguém diz, minha vida, você deve entender que elas estão falando sobre seu trabalho, estão falando sobre a condição econômica do país ou do mundo, sobre seu carro, talvez sobre seu cachorro, às vezes sobre seus maridos ou esposas. Pode ser qualquer coisa. Mas a única coisa que é verdadeiramente vida é o que está pulsando neste. Isto é vida. O resto são arranjos que nós fizemos na esperança de que esses arranjos nos permitam melhorar a nossa vida. Quer se trate de educação, carreira, relacionamentos, casamento, filhos, riqueza, o que for. Todas essas coisas são buscadas apenas na esperança de que melhorem nossa vida. Como você sabe, a maioria das pessoas, em vez de melhorar sua vida, em grande parte, fica emaranhado com esses acessórios. Os acessórios se tornaram maiores do que o processo da vida. Bem, eu acho que, de uma forma muito cruel, o vírus está trazendo o foco para a vida. De repente você entende que sua casa cara se tornou uma prisão. Seu carro caro é tão bom quanto lixo, porque você não pode dirigi-lo, pelo menos por algum tempo. E agora, o mundo está numa situação em que não sabemos quanto tempo levará antes de você voltar à estrada e dar algumas voltas no seu automóvel. Você não sabe. Então agora, naturalmente, muitas pessoas estão perguntando, no mundo todo, como meditar? O que eu devo fazer? Como eu disse, você não pode meditar, mas pode se tornar meditativo, porque é uma qualidade. Se você cultivar seu corpo, sua mente, sua emoção e suas energias a um certo nível de maturidade, você será naturalmente meditativo durante 24 horas por dia. A meditação não representa um impedimento que, para ser meditativo, você tenha que fechar os olhos e se limitar a um lugar. A meditação é um empoderamento fenomenal para que você possa fazer tudo o que for necessário no mundo, seja o que for, é isso mesmo. Tudo o que for necessário na devida situação e ainda permanecer intocado pelo processo das atividades que precisamos conduzir no mundo. Esse empoderamento, ou sem esse empoderamento, um ser humano é, na verdade, deficiente, porque
Porque se o que você tem que pensar, sentir, compreender e agir no mundo for lhe influenciar de uma forma tão grande, naturalmente você vai hesitar em fazer o que é necessário. Naturalmente você evitará fazer coisas que precisam ser feitas. De certa forma, no momento em que você estiver em um estado no qual a sua própria atividade e a atividade do mundo ao seu redor e a atividade da sua mente e da sua emoção, quando estiverem impactando você a cada momento de sua vida, então, de alguma forma, você vai se autolimitar, porque, naturalmente, você gostaria de manter a escala da sua vida muito limitada, pois a atividade, o pensamento, a emoção, o envolvimento com a vida podem causar uma enorme quantidade de sofrimento. Quando existe o medo de sofrer, consciente ou inconscientemente, você limitará a amplitude e as possibilidades de sua vida. Meditação significa apenas isto. Se tivermos que colocar de uma forma bem simples, se você se sentar aqui, o seu corpo está aqui, a sua mente está lá. Quem você é está um pouco distante destas duas dimensões, a do corpo físico e a dos acúmulos mentais. Essas duas acumulações de corpo e mente, se surgir um pequeno espaço entre você e isso é o fim do sofrimento? E isso é o estado meditativo? Isha Kriya é um processo extremamente simples, mas uma poderosa ferramenta. Estes três ingredientes, sua respiração, seu pensamento e sua consciência, na combinação certa, se você usá-los, sua habilidade de usar a mente e o corpo é tão aprimorada que você quase parece super-humano para outra pessoa. Mas eu estou lhe dizendo que isso é ser humano, não se trata de ser super-humano. Trata-se de perceber que ser humano é super. Yoga para exploração interior. Shambhavi Mudra. Na história da humanidade, muitos seres humanos se tornaram verdadeiramente cintilantes. Eles brilharam mais do que as estrelas no céu. Mas por que é que alguém parece ter vindo com uma enorme capacidade? E por que é que outro tem que lutar com cada pequeno aspecto da vida? Se você se considera um mecanismo, você tem um corpo e uma mente. Você pode ter um ótimo corpo e uma ótima mente, mas o que chamamos de graça é aquilo que lubrifica. Sem a necessária lubrificação, você fica preso em todos os pontos. Muitas pessoas assim estão aqui, nesse planeta. Inteligentes, capazes, mas em todos os momentos de suas vidas, elas ficam presas, porque não há lubrificação. Por isso é importante que um ser humano tenha um elemento de graça em suas vidas. Shambhavi Mudra é um processo. É como abrir uma janela, de modo que a pessoa se torne receptiva à graça. Sente-se confortavelmente, em uma postura de pernas cruzadas. Mantenha a coluna confortavelmente ereta. Vamos manter o Yoga Mudra. Faça o polegar e o indicador se unirem nas pontas, formando um círculo entre eles. Mantenha os outros 3 dedos retos, todos os 4 dedos juntos, sem qualquer intervalo entre eles. Segurando o mudra voltado para cima, repousando em sua coxa. Braços e ombros devem estar soltos e relaxados. Feche os olhos e sente-se com o rosto levemente inclinado para cima. Quando você se senta com o rosto ligeiramente voltado para cima, há um foco natural entre as sobrancelhas. Mantenha esse foco natural, não se concentre. Apenas mantenha esse foco natural entre as sobrancelhas e sente-se com o rosto levemente voltado para cima. Olhos fechados. Mantenha esse foco suave entre as sobrancelhas e fique consciente do movimento natural da respiração. Mantenha-se sentado assim por 3 a 6 minutos.
Yogarato va bhogarato va sangarato va sangavinaha yasya brahmani ramate chittam yasya brahmani ramate chittam nandati nandati nandateva nandati nandati nandateva. Tome seu próprio tempo. Leve o seu próprio tempo. Lentamente. Muito lentamente. Abra os olhos. O misticismo não vem do Oriente. Ele vem de dentro. Antes de você atender a qualquer coisa considerada como um processo místico, é muito importante estabilizar os 5 elementos fundamentais dentro de nós. Se você não estiver prestando atenção ao que estou dizendo, você saberia do que estou falando? Não. É assim com todos os aspectos da vida, não é? Se você não prestar atenção, você não sabe o que está comendo, não sabe o que está respirando, não sabe o que está acontecendo. A maioria das pessoas não notará a fragrância das flores ou de qualquer coisa, elas estão apenas andando como pedras. Ou devo dizer como um touro, porque elas querem... Sabe, o touro é adorado no mercado de ações. Portanto, é um retrocesso evolutivo. Se você anda como um touro ou um urso, é um retrocesso evolutivo. Você evoluiu para ser um ser humano levando milhões de anos, agora você não quer retroceder? Ser humano significa, o que é único sobre um ser humano é que fazemos as mesmas coisas que os outros animais fazem. É só que tudo que o animal pode fazer, nós fazemos as mesmas coisas, mas podemos fazê-las conscientemente. Essa é uma grande diferença. E fazer algo conscientemente não vai acontecer se você não tiver atenção suficiente para as coisas que você faz ou não faz. Especialmente as coisas que você não faz, você deve ter atenção absoluta com elas. Caso contrário, elas se infiltrarão em você. Então, essa síndrome de deficiência de atenção aconteceu porque as pessoas têm a ideia de que educação é informação. Agora mesmo, toda a ideia de sistema educacional humano se transformou em amontoar você com informações. Quanto mais informação você amontoar em qualquer mente, ou, digamos, desde a infância, mais ela desenvolverá aversão à atenção. Porque, sem saber nada, a informação lhe dá a falsa sensação de que você sabe tudo. Isso se tornou uma moda agora. Hoje, se você for convidado para um jantar, você pesquisa no Google informações sobre as 100 bilhões de galáxias. Todas elas foram numeradas e nomeadas e tudo mais, ok? Aquela 556BZ, aquela galáxia, sabe? Sobre ela você sabe alguma informação. Você pesquisa no Google, pega essas 2 frases e vai para o jantar. Alguém vai falar com você e diz, como vai você? Ei, você sabe sobre essa galáxia que está a 1 trilhão de anos-luz de distância? Que é bebê, seja lá o que for? E você fala sobre isso, todo mundo pensa que você é inteligente? Esse é o grande problema do mundo agora. Estamos considerando informação, estamos confundindo informação com inteligência. Um empreendedor ou qualquer pessoa que queira navegar por qualquer situação precisa de inteligência, não apenas de informação. Informação será útil por um lado, mas é a inteligência que permitirá que você navegue por uma situação particular de uma maneira única, não da maneira que outra pessoa está fazendo. Estamos confundindo informação com inteligência. Uma vez que você se amontoa com informação demais, então a atenção é um problema sério. Uma vez que você não tem atenção, uma vez que você não tem a habilidade de manter sua atenção, você também perde sua habilidade de acessar sua inteligência. Você apenas extrai informação da memória. Aconteceu um belo incidente. Você já ouviu falar de Andrew Carnegie?
Quando Andrew Carnegie começou sua empresa, em um curto espaço de tempo, ele se tornou tão bem-sucedido e ganhou muito dinheiro. Naquela época, essa não é a era do Google, ou Facebook ou Twitter, onde em 2 anos eles se tornam multibilionários e tudo mais. Naqueles dias, as pessoas tinham que montar a manufatura, isso e aquilo, e ganhar dinheiro, que levaria décadas ou gerações. Então esse cara ganhou tanto dinheiro em um curto espaço de tempo, as pessoas suspeitaram, o governo dos Estados Unidos suspeitou que ele estaria fazendo algo ilegal. Por causa disso, eles formaram um comitê de investigação do Senado, o interrogaram de todas as maneiras possíveis e não encontraram nada de errado com seus negócios. Então eles perguntaram, como você consegue ganhar tanto dinheiro e ter tanto sucesso? Então Andrew Carnegie disse algo muito simples. Veja, eu posso manter minha mente focada em algo por 5 minutos seguidos. 5 minutos. Quem de vocês consegue fazer isso? Todos os senadores pensaram, qual é o problema com 5 minutos? E ele elaborou uma experiência. Eles tentaram manter a atenção, eles não puderam mantê-la por alguns segundos. Um momento aqui, um momento ali. Essa é a sina da maioria dos seres humanos. Depois ele disse, vocês não deveriam estar comandando os Estados Unidos. Então, a habilidade humana, existe algo chamado chitta, é uma outra, veja, em inglês, mente é mente. Em grande parte, você está considerando a parte da memória de sua mente como a mente. No sistema iógico, existem 4 aspectos principais da mente. Não vou entrar em detalhes, mas a memória é a parte da mente que tem menos importância. É o chitta, que está conectado com a consciência, que é mais importante. Se você encontrar um formato para o seu chitta, esse formato se manifestará sempre. Porque ele está empoderado pelo material que faz a vida, que por falta de palavras estamos usando a palavra consciência, que é a base da vida, uma vez que sua mente está ligada a isso. Então, o formato que sua mente assume, a mente é como uma nuvem, você pode moldá-la em qualquer formato, você pode torná-la divina, pode fazer dela um demônio, pode fazer dela um porco, pode fazer dela qualquer coisa, sabe? É uma coisa nebulosa. Então o formato que você der para seu chitta sempre se manifestará no mundo, porque por trás dele ele está empoderado pela energia que faz a vida. Portanto, esse é o aspecto mais importante da mente, não a memória. A memória é importante para lidar com os aspectos materiais. Afinal, um empreendedor pode estar apenas tentando manejar o material? Tudo bem, mas eu gostaria que a vida de um empreendedor se tornasse uma aventura emocionante, em que seu processo de explorar novas possibilidades se tornasse possibilidades verdadeiramente novas em sua experiência, não apenas possibilidades econômicas. E essa possibilidade existe na vida de um empreendedor, que ele possa transformar seu empreendedorismo numa possibilidade espiritual e num crescimento espiritual, ou num crescimento do próprio ser, que eu acho que todos deveriam explorar. É por isso que nós estamos tentando trazer um elemento espiritual. O sucesso virá fácil, mais do que tudo, porque o sucesso virá fácil não por causa de qualquer mágica, simplesmente porque você funciona com todo o seu potencial. Se você quiser, sabe, nas escolas eles têm algo chamado de corrida de 3 pernas. Embora você tenha 3 pernas, você corre mais devagar. Com 2 pernas, você correria mais rápido, não é? Com 3 pernas, você deveria se tornar mais eficiente em números, se simplesmente olhar dessa forma. Mas as coisas são assim. Quanto mais informação significa algo que não é seu. Você o anexa à sua memória e se identifica com aquilo. Quanto mais você faz isso, menos eficaz você se torna. Mas agora, toda a nossa ideia de educação é informação, e existe a internet. Uma criança de 12 anos sabe qual é o nome da galáxia lá em cima, a 1 trilhão de anos-luz de distância, o que não é bom para ela? Porque isso não é conhecimento, não tem nenhuma utilidade. Isso é apenas para se gabar. E, acima de tudo, vai tirar a sua habilidade de prestar atenção, porque a base da atenção é você perceber que você não conhece nem mesmo uma partícula no universo sequer. Em sua totalidade, você não conhece nem mesmo um átomo. É por isso que você pode prestar atenção. Se você pensa, eu sei isso, você não pode prestar atenção. É a arrogância da informação que lhe trará deficiência de atenção. Se todos estabelecerem essa única coisa dentro de si mesmos, nós usaremos essa mente no melhor de suas capacidades.
Sem uma personalidade, você não consegue funcionar no mundo, mas você não precisa ficar preso a uma persona. Quando você a usa conscientemente, ela está ali para uma função, mas você não se torna aquilo. Porque existe informação em todos os lugares hoje em dia, e todo mundo está a apenas 1 segundo de distância da informação, e existe essa enxurrada de informação em todos os lugares. Então, como moldar nossa personalidade individual e preservar nossa individualidade? Tipo, existe um equilíbrio entre se adaptar ao tempo de mudança ou a mudança do tempo e mudar a si mesmo? Tipo, como? Veja, quando você diz personalidade individual, veja que a palavra personalidade vem de uma palavra raiz chamada persona. Persona significa uma máscara que você usa. Para realizar um certo tipo de função, você deve usar uma certa máscara. Agora você é um atleta. Quando você está na quadra, você tem um tipo de máscara, isso é necessário. Essa máscara tem que ser agressiva, levando medo ao seu oponente se necessário, o que for. Você precisa usar aquele tipo de máscara. Você não usa aquela máscara em casa? Você não usa aquela máscara com seu amigo? Porque esta máscara significa que você deve ser capaz de usar por escolha e tirá-la. Nessa época de vírus, todo mundo está mascarado, sem escolha. Outro tipo de máscara. Mas é isso que personalidade significa? Para desempenhar diferentes tipos de atividades, nós precisamos nos estruturar de uma certa maneira. Mas o que acontece ao longo do tempo, quando as pessoas estão com 30, 35, elas ficam presas em uma máscara? Elas não são capazes de tirá-la. Em todos os lugares, elas são da mesma maneira. Então, isso será uma experiência dolorosa. Se você olhar entre uma criança, qualquer pessoa, seja qual for a idade hoje, quando elas tinham 5, 6 anos de idade, se você olhar seus rostos, eram todos assim. Um grande sorriso sorrindo, você não consegue fazer elas pararem de sorrir. Mas lentamente se torna tão sério e longo, simplesmente porque elas estão presas à sua própria personalidade. Elas usaram uma máscara e elas não conseguem removê-la. Está preso o tempo todo. Portanto, não precisamos cristalizar nossa personalidade. É muito importante mantermos nossa personalidade bem flexível. Para desempenhar diferentes tipos de atividades, devemos ser capazes de colocar diferentes tipos de máscaras. Sem uma máscara, você não pode trabalhar. Sem personalidade, você não pode funcionar no mundo, isso é certo. Mas você não precisa ficar preso a uma persona. Você pode ser uma pessoa diferente conforme a situação exigir, você pode ser aquele tipo de pessoa. É aí que você encontrará plena expressão para si mesmo. Caso contrário, você ficará presa dentro de uma estrutura que você criou. É uma prisão que você constrói e fica presa a ela. Se alguém te prender, isso é lamentável, porém compreensível. Mas se você se aprisionar, nada pode ser mais estúpido do que isso. Mas isso é o que está acontecendo com 90% da humanidade na maior parte do tempo. Bem, e senhor, eu gostaria de perguntar, falando sobre máscara, eu sinto que não é apenas para você mesmo. Eu sei que você quer ser feliz, você só quer tirar a máscara, ser feliz, ficar feliz. Mas também depende da outra pessoa com quem você fala ou reage. Então tenho certeza, sabe? Aquela é a hora em que a sua máscara é colocada novamente. Então o que você faz em relação a isso? Tipo, por exemplo, você está falando com uma pessoa e você não gosta dessa pessoa. E você tem que agir de acordo com o que ela fala. E talvez você diga, ok, quer saber? Foi isso que ela disse. Eu tenho que agir de uma forma que, ok, eu preciso ser gentil com ela. Então, como reagir a isso? Veja, máscara. Porque muitas vezes isso acontece para todos, tenho certeza. Me diga, quem é esse cara antes de tudo? Não. Isso vai ser notícia no país? Não. Eu quis dizer, tipo, com muitas pessoas, como quando você está falando com um amigo, sabe? Às vezes você pode ficar com raiva deles. Às vezes você pode não gostar do que eles fazem. Como, por exemplo, seu melhor amigo está fazendo algo e você pode não gostar, mas daí você pensa, está tudo bem, sabe? Deixa pra lá. Você não pode dizer na cara deles, falando, sabe? Eu não gostei, não faça isso. Eles podem se ofender, é o que eu digo. Eu geralmente digo isso na cara deles, na maioria das vezes. Porque, senhor, eu enfrentei algumas vezes, tipo, quando você está falando com seus amigos ou outras pessoas, você pode achar que eles estão errados, mas você hesita em dizer a eles, sabe? Às vezes não posso dizer, ou, sabe, tem muita gente que não consegue falar na cara. Veja, Sindhu, a questão não se trata das pessoas estarem certas ou erradas. É apenas que
Todo ser humano está agindo, vivendo e entendendo a vida de acordo com sua compreensão e sua inteligência. Nem todos podem perceber a vida e entender a vida na mesma medida. Se você olhar, as pessoas são como elas são por causa das limitações que existem nelas. Você se esforçaria para ver como ajudá-las a superar suas limitações, em vez de fazer um julgamento, elas estão certas, erradas, boas, más, todas essas coisas. Existem diferentes tipos de pessoas. Tudo que todo mundo faz não é necessário que você goste ou que eu goste, não é assim? Mas, para nós, isso não é necessário. Se você usa uma máscara para desempenhar uma determinada função, você ainda é quem você é dentro da máscara, mas agora o problema é, a máscara está tão apertada em seu rosto, você não consegue distinguir quem é a máscara e quem sou eu. Então, quando digo uma máscara ou uma persona, o que isso significa é, você usa conscientemente. Quando você a usa conscientemente, ela está lá para uma função, mas você não se torna ela. Veja, quando eu digo que você não se torna aquilo, agora mesmo, você é uma garota alta, eu reparei que em qualquer pódio que você suba, você é mais alta do que os outros. Mas você não nasceu assim, você nasceu apenas deste tamanho e agora você se tornou este tanto. Isso é apenas acumulação? O corpo é apenas uma acumulação? Da mesma forma, o que você chama de minha mente, meu pensamento, minha emoção são acumulações? O que acumulamos nos pertence, não pode ser o que somos, não é? Sim. Não é o que somos. No momento, esta roupa pode pertencer a mim, mas não pode ser eu. Da mesma forma o corpo, da mesma forma as estruturas da mente. Se nos tornarmos conscientes disto, o que sou eu e o que não sou eu, se todos estabelecerem essa única coisa dentro de si mesmos, se eles estiverem conscientes disto, tudo isso não será um problema. Nós usaremos este corpo, usaremos esta mente no melhor de suas capacidades e pronto. Especialmente para você como atleta, usar seu corpo e sua mente da melhor forma possível é tudo o que importa no final. Então, neste momento, você mesmo teria percebido, como todo ser humano teria notado em suas atividades do dia a dia, porque você é uma esportista, eu estou dizendo para você, porque a consequência de você não funcionar da melhor maneira está lá imediatamente. Para outros, se eles não fizerem algo bem hoje, pode levar 2 anos até que os resultados cheguem até eles. Para você é imediato, você dá uma tacada ruim ali mesmo, se você não funciona bem naquele momento. Então, por causa disso, é muito mais fácil para você perceber isso, que quantas vezes em sua vida o seu próprio pensamento, a sua própria emoção, suas próprias ideias e opiniões se tornam uma barreira para o seu funcionamento. Então, no mundo existem muitos desafios. Agora mesmo nós estamos em um momento muito desafiador, certo? Mas você mesma, suas próprias faculdades, seu próprio pensamento, sua própria emoção, seu próprio funcionamento de seu corpo não devem se tornar um impedimento em sua vida? Isso é a coisa mais importante que todo ser humano deveria fazer. O que o mundo vai permitir que façamos ou não, nós não sabemos, depende dos tempos em que nos encontramos. Veja, hoje, porque você está no século XXI, você está segurando uma raquete, mas provavelmente se você estivesse aqui 1000 anos atrás, você estaria segurando uma espada ou outra coisa, sabe? Estou dizendo que são os tempos que nos permitem fazer o que estamos fazendo. Então, neste momento, como há possibilidades, há desafios. Nisto, se um ser humano, enquanto indivíduo, estiver aqui, sem fazer com que nosso corpo, nosso pensamento, nossa emoção, nossas energias seja um desafio por si só, se você remover apenas este único desafio, em sua vida você terá um melhor desempenho. O seu melhor será o melhor do mundo? Não sabemos. Isso está sujeito a várias realidades. Mas o importante é, se eu sou o melhor do mundo ou não, isso não é importante. Você está sempre desempenhando o seu melhor. Você nunca é uma barreira para si mesmo. Outras barreiras no mundo nós teremos que atravessar. O sistema solar, da forma que ele é, e assim como os outros sistemas no universo, as galáxias, eles estão todos acontecendo porque eles chegaram a uma certa perfeição geométrica. Geometria no sentido de que, agora mesmo, este planeta está girando ao redor do Sol, ele encontrou sua órbita perfeita, então ele está girando, girando e girando. Sem ser movido por motor ou algo assim, veja, o avião está voando movido por motores, ele está sendo empurrado. Isso não está sendo empurrado. Isso simplesmente encontrou uma certa perfeição geométrica e continua girando. No dia em que perder sua perfeição geométrica, se ele perder a linha de órbita, ele some. Então, nesse processo,
A vida acontece neste planeta, envolvendo também essa geometria em vários níveis. Nós dizemos, na cultura yógica, dizemos que um ser humano é fisiologicamente e em termos de cérebro, que ele atingiu o seu pico, fisiologicamente. Ou seja, que depois de 1 milhão de anos você não terá um chifre saindo da sua cabeça ou alguma outra coisa como a cauda que desapareceu ou que algo mais desaparecerá. Isso não pode acontecer. Nós estamos dizendo isso a partir de um certo contexto. Hoje, os neurocientistas modernos estão dizendo coisas semelhantes. Eles estão dizendo que o tamanho do neurônio no cérebro humano não pode aumentar, nem as ligações cerebrais podem aumentar, porque as leis do corpo físico não permitem isso. As leis do corpo físico não permitem isso. Não vou entrar nos detalhes disso. Para colocar de forma bem simples como nós vemos isso, o seu nascimento aqui, agora mesmo, toda a vida neste planeta é movida pela energia do Sol, não é? Sim? É a energia do Sol que está fazendo tudo isso? As revoluções e rotações da Lua também têm influência sobre nós. O próprio oceano está subindo e descendo com o movimento da Lua. Somente porque os corpos das nossas mães estavam em sintonia com o ciclo da Lua, nós nascemos e estamos aqui. Sim? Se esse ciclo de 28 dias da Lua não se repetisse no corpo da mulher, você e eu não teríamos nascido. Então, por que chegou a isso? Nós dizemos que as leis do corpo físico chegaram a um certo ponto onde a vida neste planeta não pode evoluir além disso. Você pode fazer uso do que você tem de uma maneira muito melhor. Usando a mesma tecnologia, nós tivemos um dumb phone, depois tivemos um smartphone, agora temos o iPhone. Dessa forma, podemos continuar aperfeiçoando ele como nós o usamos, mas as leis fundamentais do corpo físico não permitirão mais nenhuma evolução dessa criatura. Então, aconteceu por acaso? Não. A teoria da evolução. Você conhece Charles Darwin? Aquele que transformou você em um macaco? Eu não, ele. Se você olhar para a teoria da evolução, que foi proposta apenas 150 anos atrás, nós dissemos isso milhares de anos atrás, no sentido de que você conhece os 10 avatares? Pelo menos os 9 você sabe, aqueles que já vieram, qual é o primeiro? Matsya-avatara. Matsya-avatara significa peixe, ou vida aquática. Toda a vida neste planeta começou debaixo da água. What is the next avatar? Qual é o próximo avatara? O Kurma-avatara, um anfíbio semelhante a uma tartaruga, metade na água, metade na terra. O próximo é Vahara-avatara, um porco ou um javali selvagem. Entre os mamíferos, um animal que está fortemente enraizado em seu corpo é o javali selvagem. Veja, nós moramos perto da floresta, nós vemos isso. Os meninos das aldeias podem matar um veado com uma vara. Se você bater nele com uma vara, ele cairá morto. Os cães locais caçarão um veado. Mas um javali selvagem, tente matar um e veja, não é fácil matá-lo. Você atropela ele com o carro, a coluna dele fica quebrada e mesmo assim ele seguirá. Ele não vai parar, porque ele está muito enraizado fisicamente, a vida dele é tão física. Então a próxima forma de vida foi o Vahara-avatara. Isso simplesmente quer dizer que o Criador está se expressando primeiro como um peixe, depois como uma tartaruga, em seguida como um javali selvagem. O próximo é Narasimha, metade homem, metade animal. O próximo é Vamana, um homem anão. O próximo é um homem plenamente desenvolvido, mas emocionalmente volátil, que é um Parashrama. O próximo é um homem pacífico, que é um Rama. A seguir é um homem amoroso, que é um Krishna. A seguir é um homem meditativo, que é um Buda. O próximo supõe-se que seja um ser místico, que ainda está por vir. Ok? Isso está acontecendo muito em paralelo com a teoria da evolução de Darwin. Sim ou não? Está na mesma sequência, exatamente na mesma sequência. Darwin propôs sua teoria apenas 150 anos atrás. Isso foi dito de 12 a 15 mil anos atrás. O próprio Adiyogi falou sobre isso. Portanto, se você observar a vida, você pode ver claramente que a partir do que é inanimado, a vida básica foi formada e a partir disso a vida evoluiu. Nós sempre vimos dessa maneira. Nós sempre vimos a vida evoluiu.
Constantemente, em todo o templo que você vai, há uma cobra. Há vários simbolismos em todo lugar, porque, até hoje, no seu cérebro, uma parte do seu cérebro é um cérebro reptiliano. Você sabe? A parte central do seu cérebro ainda é um cérebro reptiliano e ainda funciona. E nós temos diferentes práticas no yoga relativas a como transcender esse cérebro reptiliano e permitir que o córtex cerebral funcione. E hoje temos evidências científicas para mostrar para você. A Universidade da Califórnia tem feito estudos científicos sobre Shambhavi Mahamudra, a prática básica que normalmente ensinamos. E eles dizem que se você praticar Shambhavi Mahamudra por 3 meses, a regeneração neural aumentará em 241%, um tipo de porcentagem que nunca foi registrada na história de nenhum tipo de pesquisa, ok? Apenas uma prática simples de 21 minutos. 241% de aumento em sua função cerebral e regeneração neural. Isso significa que à medida que você envelhece, você se tornará mais inteligente. Normalmente os jovens pensam que você está ficando estúpido. Sim, o seu cérebro está na verdade crescendo, entende? Ele está melhorando a cada dia. Agora há provas científicas. Nós sempre soubemos disso, mas hoje um medidor tem que dizer isso se um homem disser não é verdade. Se um homem disser isso, é duvidoso. Porém, um medidor tem que dizer, agora os medidores estão dizendo isso. Os medidores estão dizendo que o seu cérebro está de fato crescendo ao fazer uma prática simples de 21 minutos. E não acredite no medidor, você simplesmente faça a prática por 3 meses e observe, você verá de repente o quão clara e inteligente sua mente está. Portanto, se você mantiver este apenas como ele é capaz de refletir todo o cosmos para você. Se você estragar tudo, ele nem mesmo lhe mostra o que está bem na sua frente. Então, se você estiver em um estado de nirmoha, ou não identificação com nada além do que isso é, você chegará, naturalmente, a uma maneira inabalável de ser. Uma vez que você permaneça inabalável em seu propósito, libertação não pode ser negada a você. Não há como ela lhe ser negada. A razão pela qual essa vida não chega ao seu destino natural é que a cada minuto você muda o percurso. A cada minuto, o foco de sua vida continua mudando. A cada minuto, no que quer que você ponha os olhos, você se identifica com aquilo. Então, depois de algum tempo, ele simplesmente não sabe para onde ir. Ele apenas não vai saber para onde ir. Será uma bagunça confusa. De repente, a vida parece desnecessariamente complicada. A complicação está apenas no seu processo psicológico. A vida é bem simples. O nascimento não está em suas mãos. Você apenas nasceu. E você tem somente que morrer um dia. Verdade? Alguém mais está fazendo alguma outra coisa que seja obrigatória para você? Existe algo mais que seja obrigatório? O nascimento é obrigatório, a morte é obrigatória. Entre os dois, qualquer coisa que você queira. Simples, não é? Não, 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 mais. Mas isso é todo seu. Apenas 2 coisas a natureza estabeleceu para você. Você nasceu, você tem que morrer. Você não está feliz por ter vindo com prazo de validade? Você não está feliz? Eu estou feliz. Se não houvesse prazo de validade, poderíamos fazer você meditar por um momento? Suponha que você fosse imortal. Ai, meu Deus, eu poderia lhe dizer alguma coisa? Só porque há um prazo de validade e o tempo está passando, se você vive ou se não vive, se faz algo ou se não faz algo, não faz nada, ele apenas continua passando. Porque ele não espera por você. Se você pudesse detê-lo, você não meditaria. Por favor, veja isso. Você não faria nada. Porque você não pode detê-lo. Está apenas seguindo. No momento que estiver se aproximando.
Você acha que você vai se casar? Eu estou dizendo, isso pode acontecer no caminho. Você vai morrer, isso com certeza. Sim? Então há apenas uma compulsão, que você tem que morrer. Antes disso, o que quer que você faça é seu. Se você apenas entender, esse tanto, quando você nasceu, não haviam compulsões, você poderia ser de qualquer jeito. A única compulsão é o estômago. Uma vez que o estômago está cheio, há apenas uma outra compulsão, a de que você tem que morrer um dia. O resto é fácil. Você pode complicar se você quiser, mas na verdade é muito fácil. Você pode fazer o que quiser. Um processo tão simples. Sua mente complica loucamente, insanamente louca. Ela torna tão complicado. Acordar de manhã é um processo tão complexo. O passar do dia é um processo inacreditavelmente complexo. Tudo, absolutamente tudo, se tornou tão complexo. Se você tivesse que conduzir o sistema de áudio, me desculpe. Se você tivesse que conduzir sua respiração, se você tivesse que conduzir o ritmo do seu coração, se você tivesse que conduzir a circulação do sangue, se você tivesse que conduzir o processo celular, se você tivesse que conduzir a química do seu sistema, você pode imaginar, apenas conduza sua respiração por 10 minutos, deixe-me ver. Vai para todos os lados. Se você tivesse que conduzir apenas o processo da vida, não sei o que teria acontecido com você. Você não precisa conduzi-lo, é tudo de graça. A respiração está acontecendo, tudo está acontecendo, sim? Esteja você consciente ou inconsciente, está acontecendo. Se você se importa com isso ou não se importa com isso, está acontecendo. Isso é tudo. A vida simplesmente acontece. Você apenas tem que morrer. E isso também acontece. Você não precisa fazê-lo. Apenas permitindo que tudo aconteça com você graciosamente. Isso é tudo. Permitindo que a vida aconteça graciosamente. E quando a morte chegar, permitindo que a morte aconteça graciosamente. Isso é tudo. Em sociedade, vivemos em grupos organizados. Nela continuará existindo sistema de crenças. Então, isso significa que continuarão a existir conflitos. Você está dizendo que eles vão continuar a acreditar? É isso que você está dizendo? Sistemas de crenças continuarão a existir. Você está fazendo uma previsão para o futuro? Não é necessariamente uma previsão. Eu acho que se sua inteligência funcionar, se você permitir que ela funcione, sua inteligência é incapaz de acreditar em qualquer coisa, não é mesmo? Sim ou não? Sim. Sua inteligência deseja conhecer. Ela não está pronta para acreditar em qualquer coisa, na verdade. Mas você está abandonando sua inteligência, porque seu medo é tão dominante. Você se sente confortável em acreditar. Mas se você permitir que sua inteligência te guie, sua inteligência não vai acreditar em nada. Ela quer conhecer tudo, não é? Sim, é essa a natureza da sua inteligência? Então, se você permitir que sua inteligência funcione, então você verá, todas as suas crenças apenas se desmoronarão. Porque você sabe que não sabe, não é isso? Mas é preciso de muita pressão para fazer você admitir isso. Mas na verdade, você sabe que não sabe, não é? Você sabe? Sim, então qual é o problema? Você não precisa admitir para ninguém, pelo menos para você mesmo. Você não pode admitir, ok, eu não sei. Se você não sabe, você vê que você tem que usar a sua inteligência? Você vê isso? Veja, suponhamos que está completamente escuro. Você não sabe como é o chão. Você vê o quão alerta você vai ficar a cada passo que você der? É assim que é. Quando você não sabe, tudo se torna luminoso. É assim, apenas observando. Sua inteligência está estimulada e à procura. Quando você assume eu sei, tudo se acomoda e você continua com sua vida estúpida, não é?
Tudo certo se você usar sua inteligência? Você tem a sua permissão? Está tudo bem para você usar sua inteligência? Ou isso é contra Deus? Está tudo bem. Eu estou perguntando a você. É contra Deus se você empregar sua inteligência e viver a sua vida? Se Deus fosse contra a inteligência, Ele não teria a criado, não é? Se o Criador fosse contra você funcionando inteligentemente, isso não teria sido dado a você, não é? Então, se você utilizar a sua inteligência, você verá, sua inteligência não está disposta a acreditar em nada. Isso é apenas um medo em você. Nunca acredite que é Bhakti. Não é Bhakti. É apenas o medo que está fazendo você acreditar nessas coisas, não é? É por isso que você faz Bhaya Bhakti. Não existe Bhaya e Bhakti juntos. Se Bhakti vem, me desculpe, você sabe o que é Bhaya Bhakti? Você não? Bhaya significa medo, Bhakti significa devoção. Veja, se a devoção vem, não existirá medo em você. Se o medo existe, então a devoção não surgiu. Mas você fez um híbrido. Você quer ter os dois. Bhaya Bhakti. Não existe Bhaya Bhakti, somente Bhaya, somente medo. Medo e devoção não podem existir juntos. Por favor, veja isso.